Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário deputado Marcos da Rosa para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, também as pessoas que nos assistem. Ata da 94ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de outubro de 2023. Presidência, deputado Marcos da Rosa. Secretaria, deputado Neudi Sareta, ADOC. Às 9 horas do dia 5 do mês de outubro do ano de 2023, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º e o artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito e Pedrão. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco, PL, Lunelli, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB, e Camilo Martins, Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1034 a 1042/2023 e que as demais matérias serão deliberadas na sessão subsequente. Em explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Lucas Neves e Márcios Machado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra solene para segunda-feira, às 19 horas, em comemoração aos 20 anos da exposição Feira Agropecuária Industrial Comercial de Chapecó, a EFAP. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Em discussão a ata que acaba de ser lida, não havendo ninguém queira discuti-la, a mesma está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, cumprimento aqui os meus colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Eu deixo aqui registrada a minha solidariedade a todos os catarinenses que enfrentaram momentos muito difíceis nos últimos dias. A chuva da última semana afetou 137 municípios e deixou 89 deles em situação de emergência. A cena das ruas se transformando em rio, com a água invadindo casas e estabelecimentos, é muito triste. É uma situação que jamais vamos nos acostumar. Me solidarizo com todas as famílias atingidas e também com as prefeituras que precisarão da nossa ajuda para reerguer as cidades. Graças à ação rápida e responsável de orientação, prevenção e ajuda do Governo do Estado e da Defesa Civil, foi possível minimizar os estragos em muitos dos nossos municípios. Eu quero parabenizar o governador Jorginho Melo e a todos os envolvidos na mobilização realizada nos últimos dias. Iniciamos agora uma força-tarefa para agilizar a recuperação das cidades atingidas, com reconstrução de estradas, auxílio social para as famílias, liberação de crédito para os empresários que precisarão restabelecer os seus negócios, ajuda aos nossos agricultores,
As prefeituras podem contar com este parlamento e com o governo do estado de Santa Catarina. Mas também precisamos nos unir e reforçar as ações de prevenção a fenômenos climáticos em todo o nosso estado. Trabalhar fortemente em cima da prevenção, investir em obras de desassoreamento dos nossos rios, em troca de tubulações e galerias, na conscientização ambiental, no aumento da permeabilidade do solo e na capacidade do escoamento. Também temos que aumentar a segurança nas encostas, evitando deslizamentos. Precisamos garantir o crescimento ordenado das nossas cidades. Estas são formas de preservar a vida e o resultado do trabalho suado do nosso povo catarinense. Em Jaraguá do Sul, tivemos alagamentos e deslizamentos, principalmente na última quarta-feira. O rio Itapocu chegou a transbordar completamente na Via Verde, no bairro Ilha da Figueira, e as imagens repercutiram nas redes sociais. As cenas realmente assustam, ainda mais para quem não conhece a cidade. Porém, a Via Verde cumpriu exatamente o papel para o qual foi projetada em Jaraguá do Sul. No vídeo que eu vou pedir para que passem agora, vocês podem entender muito melhor como a área funciona. Quem explica melhor a situação é o promotor do meio ambiente, Dr. Alexandre Schmidt dos Santos, que trabalhou em parceria com a prefeitura para a inauguração daquele local. Por favor. Uma referente aos parques que construímos também no nosso município de Jaraguá do Sul, sendo parques inundáveis que ajudam, inclusive, para não termos problemas de enchentes dentro da nossa cidade de Jaraguá do Sul. As obras que fizemos de desassoreamento e enrocamento dos rios e os parques que criamos evitam fortemente as enchentes dentro do nosso querido município de Jaraguá do Sul. O objetivo do Parque da Via Verde é diminuir o problema das inundações na cidade de Jaraguá do Sul, permitindo que mais água se acumule nessa região. Quando foi implantado o Parque da Via Verde, foi retirado muitos metros, milhares de metros cúbicos de material foram retirados daqui, de modo a baixar o terreno ainda mais, de modo a permitir que mais água de inundação se acumulasse. O Parque da Via Verde foi construído, projetado, idealizado, de modo a receber água de enchente. Então, se for observado, todos os equipamentos públicos que existem aqui, desde mesas, banquetas, bancos, são todos de concreto, de modo que o rio encha, vai sujar tudo de lama, evidentemente, mas depois o município vem, efetua a limpeza e a população volta a utilizar. O Parque da Via Verde, sendo inundado pelas águas do Itapocu, ele está exatamente cumprindo a função para a qual ele foi idealizado. A gente pode afirmar que várias áreas que não sofrem hoje com inundação estariam inundadas, né? Porque é só imaginar o volume de água que cabe aqui no Parque da Via Verde. Se a Via Verde tivesse sido construída sobre um aterro e essa água não pudesse invadir esse local, essa água ela não desaparece, ela vai invadir outros locais. Então, muito provavelmente, a margem esquerda do rio, onde hoje existem bairros inteiros, empresas, e até o centro da cidade, mais acima, teria sido inundado com certeza. A água não teria como escoar com a facilidade que ela escoa, não teria como se espraiar por essa área de inundação e com certeza áreas sensíveis da cidade, hoje ocupadas por casas, comércios e indústrias, teriam sido atingidas pela inundação. Mostro mais uma vez este projeto que executamos em Jaraguá do Sul e inauguramos em 2019, porque Santa Catarina precisa de alternativas assim para minimizar os efeitos das cheias. A natureza novamente mostrou sua força. Fenômenos como esse serão cada vez mais comuns. Por isso precisamos agir em conjunto, preparando nossas cidades e protegendo a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Lunelli, na sequência, com a palavra inscrito para falar, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Muito boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham pela TVL e pelas nossas mídias digitais. Importante assunto para que o cidadão catarinense que será atingido pelas manifestações do STF em relação ao marco temporal, preste muita atenção naquilo que eu vou dizer. Foque naquilo que nós vamos explanar aqui nessa tribuna, nesses próximos 10 minutos, não só daqui de Santa Catarina, mas do Paraná e do Rio Grande do Sul também, que serão provavelmente atingidos caso o nosso plano não se conclua. Primeiro, eu quero questionar a cada um de vocês se todos têm o real entendimento de como funciona uma agremiação partidária. Uma agremiação partidária é o famoso partido, onde as pessoas, por afinidade ideológica, salvo qualquer pirotecnia de frases prontas que possam apresentar, contestações, argumentações de que tudo é igual, de que nós somos todos amigos. Com essa conversa de harmonia e diálogo, está lá o que Hamas fez com o povo de Israel. Tentaram uma construção e eles são divididos também por questões ideológicas. E as agremiações partidárias se dividem por questões puramente ideológicas e obedecendo os seus respectivos assuntos. Então, prestem atenção. O nosso plano vem dando certo aqui no Brasil. Ele vem funcionando. E nós não podemos largar o osso, como diz os meus amigos do jiu-jitsu, abandonar a posição. Não dá para largar a posição. E nós mantemos uma posição firme em relação a isso. Tenho muito orgulho de daqui, dessa tribuna, da LESC, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, nós começamos esse discurso ao entorno de se rechaçar condições indiscutíveis como o direito à propriedade. O nosso plano vem dando certo. Notícias dos jornais de hoje. Lula é aconselhado a não vetar o marco temporal e teme divergências do governo. Está lá, jornal O Globo. Quer dizer que o nosso discurso está dando certo, graças a Deus. O que eu quero convidar vocês, obrigado, notícia do dia. Ele está sendo aconselhado já, inclusive pela própria base, pelos próprios partidos, pelas próprias agremiações que constituem a sua base política, a sua base de votos dentro da Câmara e do Senado. Como eu disse, pode vir com a pirotecnia, com frase ponta, pode vir com ditados populares. Aqui não, Chechênia. Aqui não. Comigo isso não cola. Tá? A verdade é a seguinte, conseguimos bater nessa árvore e ela já está quase caindo. Lula é aconselhado a não vetar o marco temporal. Olha que importante, inclusive pela sua própria base. Então, cidadão catarinense, nós não podemos agora desistir da posição, nós não podemos afrouxar o discurso. É o momento de mantermos firmes no nosso propósito. Se você caminha num discurso diferente daquele que a sua agremiação diz que é para você fazer, você encontra lá nas bases vereadores e prefeitos. Se são vereadores e prefeitos que trabalham para a eleição de deputados estaduais, federais e senadores. São eles que constroem essa base. São os vereadores, são os prefeitos e são os deputados estaduais que pedem voto para os deputados federais e senadores. E não é justo
que você venda uma mercadoria e entregue outra. Se você diz que é a favor da manutenção da propriedade privada, que você é contra a derrubada do marco temporal, e na hora de entregar o produto você entrega outro, você tem que ser, de alguma forma, punido por aquilo. Você vendeu um produto, vereador, quando indicou o seu deputado federal. Você vendeu um produto, prefeito, quando indicou o seu senador. E eles estão entregando outra coisa em Brasília. Então nós temos que nos manter firme, e principalmente meus amigos do Paraná, que eu sei que estão me acompanhando aqui, aqueles senadores e deputados federais que se mantiverem com a orientação de partido para abrir votação e para a manutenção do veto do presidente Lula, não podem de forma nenhuma receber votos em 2024, votos de confiança da direita, de forma alguma. Porque eles venderam uma propaganda enganosa para você. Eles disseram, nós somos de direita, nós somos a favor da liberdade econômica, nós somos a favor da iniciativa privada. E te entregaram um candidato, ô povo gaúcho, que também está marcado aí, está me acompanhando ao vivo pela minha página agora. Se atente a isso. Estão te vendendo gato por lebre. Não pode ficar barato. Então, senadores e deputados federais, o posicionamento de vocês dentro do Senado e da Câmara vai balizar os votos da direita em 2024. Nós não compraremos mais gato por lebre. O seu discurso tem que estar atrelado às suas ações. Ou passa a ser automaticamente uma condição de mentira. Então, esse recado está sendo dado, pessoal de Goiás, Mato Grosso do Sul, nossos amigos do Mato Grosso do Sul, continuem resistentes nas suas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas desse estado, onde esse grupo está fomentando isso. Nós vamos ganhar o Brasil inteiro com essa nossa estratégia. Deixe claro para o seu senador, o seu prefeito, seu vereador não vai ganhar um voto lá ano que vem, se nós não se nós optarmos pela manutenção do veto do presidente Lula nisso. Eu quero ver até onde vai a coragem desse pessoal. Eu quero ver até onde vai a coragem desses líderes de orientar voto, não. Eu quero ver até onde vai a coragem desses líderes dentro do Senado de eu falar, olha, está aberta a bancada, vota como quiser. Quero ver se aguentam um repuxo. Subestimaram a gente em 2018, subestimaram em 2022. E vão pagar para ver em 2024. Que seja a minha única pauta daqui para frente. Mas aquele infeliz que vendeu, a esquerda tudo bem, a esquerda está aqui falando, é para poder fazer a manutenção do veto do Lula, e abre-se parênteses para poder dizer, presidente, meu tempo não está ali sendo contabilizado na tela, eu me perco aqui um pouquinho, por gentileza. A própria Marina Silva dizendo que não, e o líder do governo no Senado, dizendo que é para poder, aliás, né, está lá o seu Jacques Wagner, dizendo que é para derrubar apenas algumas propostas que estão internas desse projeto, que diz respeito à plantação do transgênico e da exploração mineral daqueles terrenos. Índio, nem vocês estão enxergando o que eles querem. Ok, derruba-se parcialmente o veto, mas transgênico ele não pode plantar na terra dele. Ele não pode ganhar dinheiro, deputado Maurício. O índio não pode ganhar dinheiro. Ele não quer ver a esquerda não quer ver o índio plantando soja. A esquerda não quer ver o índio praticando o garimpo dentro da terra que é dela e que possa ganhar dinheiro lá dentro da forma que ele achar melhor. Querem manutenir você, até mesmo vocês, índio, na pobreza. Essa fábrica de pobreza, essa fábrica de miséria que é a esquerda. Olha o que eles querem. Está aqui, olha. Jornal o Globo, vai lá olhar o que o seu Jacques Wagner falou. Somente manutenir a parte de que o índio não pode plantar o transgênico na terra dele, ele não pode ser colono, deputado Massoco, ele não pode fazer igual aos outros, plantar e ganhar dinheiro. Nem para semente, nem para isso. Abram seus olhos, índios, e abram seus olhos, prefeitos e vereadores. Prefeitos e vereadores, os senadores e deputados federais dos senhores vão botar vocês no mato em 2024.
no mato sem cachorro. É isso que vão fazer. Nós estamos aqui mobilizados no Brasil inteiro, pela derrubada do veto. Nós estamos esperando a orientação dos partidos como vai ser. A culpa é de quem vendeu lebre para você e te entregou um gato. A culpa são desses mentirosos. Ainda inscrito em breves comunicações, deputado Massoco, Vossa Excelência do Oeste de Santa Catarina, Concórdia, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, deputado Padre Baldiceira, cumprimentar o vice-presidente Maurício, os demais deputados que aqui estão no plenário, as pessoas que nos acompanham. Venho a essa tribuna para falar um pouco dos acontecidos dos últimos dias. Santa Catarina viveu dias difíceis na última semana. As fortes chuvas atingiram o estado, deixando um rastro de destruição e vítimas, infelizmente. 130 municípios registraram problemas e mais de 80 decretaram situação de emergência. Tivemos casos como o de Taió, que em toda a cidade ficou embaixo da água, com casas totalmente submersas. Só em Tubarão, 118 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. Mas eu quero, em cima desses acontecidos, também parabenizar pelas decisões técnicas, rápidas e assertivas que evitaram tragédias ainda maiores. E aqui eu cito o comandante Fabiano de Souza e todo o Corpo de Bombeiro. Aqui eu cito o coronel Pelosato da PM e toda a sua equipe, o secretário Géry da Infraestrutura e toda a equipe de sua secretaria, coronel Armando e toda a equipe da Defesa Civil do Estado e dos municípios, a Casan, a Celesc, prefeitos, vereadores, lideranças locais, e em especial o nosso governador, que liderou todo esse processo, acompanhando, dedicando, não a cada dia, mas a cada minuto, a cada hora, mas também fazer uma referência muito grande a todos os catarinenses. Uma cidade acolhedora de muitos voluntários. Você que está ajudando seu vizinho, você que está dando estrutura para aquelas pessoas que estão enfrentando dificuldades, muito obrigado. Santa Catarina só é forte porque tem um povo ordeiro, um povo que ajuda, um povo que compreende o sofrimento. E é esse reconhecimento que quero fazer e, ao mesmo tempo, alertar mais uma vez, para que possamos continuar nessa união e tendo ainda mais cuidados, porque na quarta-feira, segundo os meteorologistas, que também precisam ser destacados, que não erraram praticamente nada, a gente torcia para que dessem erradas previsões dos meteorologistas, mas eles foram quem preveniram, colocaram todo mundo sobre alerta, e estão mais uma vez dizendo que quarta-feira será mais uma semana difícil para o estado de Santa Catarina. Então, meu gesto aqui é de agradecimento a todos os demais secretários, a todos que se envolveram, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento, e tenho certeza que juntos somos fortes e vamos vencer essa etapa de forma muito rápida, porque, como eu disse, o povo catarinense é um povo que se ajuda e é um povo que vai ajudar. Por outro lado, eu quero falar aqui que estamos entrando no 4º dia de guerra, iniciada por um brutal ato de terrorismo do grupo Hamas. Em 4 dias são mais de 3 mil mortos entre israelenses e palestinos. E incontáveis feridos. Cidades destruídas, crianças em gaiolas, mulheres sequestradas, estupradas, idosos sacrificados na beira da estrada. Até onde está chegando o ser humano? O último paletó não tem bolso. O caixão não tem gaveta. Cargo, poder, disputa por terra, mandato, tudo tem tempo.
é 8 palmos embaixo da terra, enquanto os médicos, enfermeiros, familiares lutam para sobreviver de uma doença, se percebe ataques tão brutal. Lendo mais uma matéria aqui, recentemente, soldados israelenses encontram corpos de 40 bebês, alguns deles com a cabeça decapitada. Isso entristece. Para quem luta pela vida, para quem luta por cada minuto de vida, ter que ver o meio de comunicação, receber essas informações. Não estou aqui querendo entrar no mérito de quem está mais certo, de quem está mais errado, mas está faltando diálogo, está faltando conversa para as lideranças. É uma brutalidade de humanidade em sua essência e não de religião. As reivindicações da população palestina não podem ser confundidas com terrorismo promovido pelo grupo Hamas. E aí o que mais me chamou a atenção, olhando todas as matérias, foi num dia que o Israel estava despreparado, comemorava o dia, celebrava o dia do perdão, soldados de férias, pessoas com suas famílias. E aqui olhava a lista da ONU e do Brasil. O grupo Hamas ainda não está incluído no grupo dos terroristas. Isso é necessário que se faça. Nenhum ato de terrorismo, seja de um lado ou do outro, deve ser reconhecido. E o apelo que eu faço aqui, principalmente ao nosso ministro dos Direitos Humanos, que sequer fez uma manifestação aqui no Brasil. Nós não podemos ficar em silêncio. Não é uma briga nossa, mas é uma briga da humanidade. É uma briga de quem preserva a vida, de quem luta por cada minuto. E as nossas lideranças políticas, independente de partidos, preciso pelo menos ter uma manifestação. Eu não vi nenhuma manifestação do nosso ministro dos Direitos Humanos em relação a esse tema. Então, lamento profundamente a quantidade de mortos, o que vem acontecendo, qualquer guerra. Está faltando diálogo, está faltando conversa, está faltando mais coletividade. A pandemia veio, demonstrou que sequer termina tudo num dia, mas infelizmente muitas pessoas ainda não aprenderam com isso. Concedo a parte, deputado Humberto. Deputado Massoco, hoje na reunião que nós antecipamos da Comissão de Relacionamento Institucional e Internacional da Assembleia Legislativa, aprovamos requerimento encaminhado ao senhor ministro da Defesa para que seja encaminhado a essa casa a quantidade de catarinenses que se encontram na faixa de Gaza em Israel pedindo apoio para retornar para o Brasil, quantidade, quem são, qual é o plano de evacuação destes catarinenses e qual é a previsão de chegada destes em solo brasileiro. Foi aprovado o requerimento, deve estar sendo encaminhado ao Ministério da Defesa, e nós aguardaremos as informações para que a Assembleia Legislativa, cumprindo o seu dever de salvaguardar o cidadão catarinense, acompanhe o retorno dos catarinenses que querem retornar e estão hoje na faixa de Gaza ou no Estado de Israel. Eu, como presido a comissão, não quis dar a minha opinião pessoal, mas aqui no plenário, como parlamentar, e aproveitando o aparto do senhor, eu prestei muita atenção no que o senhor falou. E não tenho medo de colocar a minha posição muito bem clara. 40 bebês decapitados de maneira deliberada. 2 catarinenses mortos, dentre mais de 200 que festejavam no final de semana em Israel. Um ataque nojento, sórdido, da pior espécie, feita pelo pior tipo de gente, que eu nem classifico como ser humano, numa desculpa esfarrapada de briga por território. É uma balela, é uma balela. O que eles querem é destruir o Estado de Israel.
Para além disso, é uma briga religiosa, muitas vezes contra nós, os cristãos. Esse pessoal não merece perdão. O mundo ocidental tem que fazer a sua parte, apoiando o Estado de Israel, para que essa organização terrorista, que não é denominada assim pelo Estado brasileiro, mas é terrorista, Hamas, seja extirpada da face da terra. Extirpada da face da terra. Porque é isso que esses bárbaros merecem. Parabéns ao senhor pelas suas colocações. Obrigado. Solicito mais 30 segundos, presidente, se possível. Mais um minuto, deputado. Muito obrigado, querido. Finalizando, então, é triste, é ruim ver esse tipo de coisa. Mulheres estupradas, idosos sendo mortos, criança colocados em gaiolas, criança perdendo a vida, tendo a sua cabeça retirada. E é impossível acreditar que nesse mundo ainda existe isso. Pena de morte é pouco para esse tipo de situação. Concedo a parte... Deputado Massoco, quero Deputado prestar a minha solidariedade aqui também à nação de Israel, e esses atos terroristas desse grupo Hamas precisa realmente ser combatido. E lembrando da Segunda Guerra Mundial, e bem falou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra e eles não podiam se defender. Agora eles podem sim, eles têm o direito sagrado de se defender. Obrigado, senhor. Obrigado, deputado. Obrigado, senhor, pela parte. Obrigado, pelo presidente, pelo tempo concedido. Muito obrigado a todos. Feita a manifestação, deputado Massoco. Na sequência, com a palavra em breves comunicações, deputado Volney Weber. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Muito bem, muito obrigado. E quero aqui já cumprimentar o Padre Pedro, que está presidindo essa sessão nesse momento. Saudar aqui a todos os deputados presentes, a todos que nos acompanham pela nossa TVAL e também pelas redes sociais. Enfim, o que me traz nessa tribuna na tarde de hoje é falar um pouquinho da real situação do nosso Estado. Estado que está vivendo um momento muito difícil. Estamos passando por um momento de insegurança e de incertezas. Enchentes, deslizamentos, catástrofes. E isso nos tira o sono, nos tira a tranquilidade, faz com que nós sentimos, muitas vezes, uma sensação de incapacidade. A natureza, ela agride muitas vezes, ou a reação, ela agride que nós não conseguimos conter as suas ações. Mas uma coisa é certa, passando a ventania, passando as fortes chuvas, nós temos um compromisso, uma responsabilidade de reconstruir, recomeçar, reerguer a cabeça, fazer com que o nosso Estado consiga oferecer aos nossos catarinenses uma condição de reiniciar as atividades. E isso tem que ser dado resposta. E é nessas horas que precisa aparecer a mão do governo, o braço do governo, possibilitando a retomada das ações. Mas para isso acontecer, vale ressaltar que precisamos ter uma questão financeira bastante forte. Nós temos que ter um equilíbrio financeiro, ou a nossa saúde financeira tem que estar equilibrada, senão nós não conseguiríamos retomar as atividades. Porque tudo para se reconstruir precisa de financeiro. Boa vontade, mas o financeiro ele é indispensável. E aqui eu quero ressaltar a importância do plano de ajuste fiscal. Eu sempre defendo fazer mais com menos, controle do dinheiro público, valorizar cada centavo, fazendo ele virar milhão. Com isso, entregar obras, ações para os nossos municípios, para as nossas pessoas,
porque é lá que a vida acontece, é no bairro, na comunidade, no município. Municípios estes que uma grande maioria do nosso Estado, nesse momento, se encontra em situação muito complicada. Mas o nosso governo do Estado ele lançou aí o plano de ajuste fiscal, e eu, observando as redes sociais e também buscando na plataforma de governo, encontrei essa matéria. Plano de ajuste fiscal lançado para equilibrar as finanças públicas garantiu redução de 43% em gastos não essenciais. As medidas definidas pelo nosso governo do Estado para cortar despesas consideradas não essenciais garantiram uma economia de 425 milhões aos cofres públicos catarinenses nos primeiros 7 meses deste ano. Cerca deles, 250 milhões desse montante, foram poupados a partir do lançamento do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, chamado PAFISC, que estabeleceu uma série de ações para garantir o equilíbrio das finanças estaduais. A redução do custo da máquina pública programada no PAFISC entrou em vigor em maio, após a publicação de 2 resoluções e que colocaram em prática, por exemplo, o corte de gastos com custeio, material permanente e equipamentos. Também foi definida a suspensão das nomeações de aprovados em concursos públicos do Estado, com exceções analisadas pontualmente pelo grupo gestor do governo. O balanço de gestão dos primeiros 7 meses do ano e dos 3 meses iniciais do plano de ajuste fiscal mostra que Santa Catarina já alcançou quase 40% da meta de 1,5 bilhão em cortes de custeio e material permanente previstos para curto prazo. Trata-se de um esforço necessário para Santa Catarina garantir os 2,8 bilhões extras que o Poder Executivo precisa para honrar os compromissos assumidos em anos anteriores e cumprir a previsão orçamentária de 2023. O Estado planeja economizar até 2,2 bilhões com as iniciativas de ajuste fiscal, além de buscar outros 2,1 bilhões em novas receitas e ações de incentivo aos negócios e redução da burocracia. Implementamos medidas duras de contenção de gastos, cortamos na própria carne para manter as contas em dia. Os resultados confirmam que é possível equilibrar o orçamento com muita responsabilidade, planejamento e transparência, sem qualquer prejuízo ao funcionamento dos serviços oferecidos. Com as finanças organizadas, vamos continuar cuidando das pessoas e promover ainda mais avanços na saúde, segurança, infraestrutura e educação. Destaca aqui o nosso governador Jorginho Melo. Os diagnósticos das contas identificou despesas com valores discrepantes. A análise das despesas mostra que entre janeiro e julho, o governo do Estado economizou 35% do total previsto nos gastos com material permanente e equipamentos, além do custeio de máquina pública. A meta é cortar 48%. O percentual definido pelo PAFISC levou em conta a análise de um total de 10,7 bilhões gastos em 2022 com estes mesmos itens, observando atipicidades. Os técnicos detalharam 2,3 bilhões com maior profundidade, identificando a possibilidade de corte imediato de 1,1 bilhão nessas despesas. Os desembolsos com festividades, homenagens e recepções, por exemplo, foram reduzidos em 82%. Já os pagamentos envolvendo equipamentos e processamento de dados tiveram abatimento de 85%, o que representa uma economia de mais de 164 milhões. Nos 3 meses abrangidos pelo PAFISC, a redução de todas as despesas selecionadas chega a 43%. O PAFISC reduz o ritmo de crescimento da folha pela metade. A evolução da folha de pagamento em 2023 demonstra que, entre janeiro e abril, o crescimento teve ritmo mensal médio de 2%. Contudo, a partir das medidas instituídas no âmbito do PAFISC, do mês de maio em diante, os gastos com pessoal desaceleraram significativamente. O crescimento médio da folha no período foi de 1%, ou seja, o ritmo caiu pela metade.
As projeções das secretarias de Estado da Fazenda e da Administração apontam que Santa Catarina deve encerrar 2023 com 20,5 bilhões em gasto com pessoal. É bastante. Esse cenário representaria uma alta de 5,6% em relação a 2022. Ou seja, o ritmo do crescimento percentual deve ser até 4 vezes menor do que em 2022, quando o salto percentual foi de quase 22% em relação a 2021. Tínhamos a pandemia, é lógico, mas é importante lembrar que entre 2013 e 2020, a folha do funcionalismo catarinense cresceu cerca de 700 milhões ao ano. Em 2021, a despesa subiu 1,5 bilhão. E em 2022, o aumento foi de 3,5 bilhões, 5 vezes a média histórica em um único ano. Para evitar esse descompasso, e já considerando o crescimento vegetativo da folha, o PAFISC estabeleceu ações concretas com o objetivo de minimizar o aumento dessa despesa e buscar soluções para a situação herdada da gestão anterior. Abre aspas, quando realizamos o diagnóstico das contas no início do governo, analisamos com maior profundidade e atenção dos valores discrepantes relacionados às despesas dos anos anteriores. Com muito critério e estudo, identificamos pontos fora da curva que poderiam ser ajustados sem comprometer o bom funcionamento dos serviços públicos. Ainda há muito o que avançar, mas os números apurados dos primeiros 7 meses indicam que estamos no caminho certo para construir um futuro financeiro sustentável para Santa Catarina. Analisa e diz aqui o secretário Cleverson Sievert, o nosso secretário da Fazenda. Então, nas questões das receitas, outra meta estabelecida no PAFISC prevê a obtenção de 2,1 bilhões ao ano em novas receitas tributárias, sem aumento de impostos. A busca de 1,7 bilhão em financiamentos e redução de 20% da burocracia para o contribuinte. Na lista estão 24 ações divididas em 3 grandes blocos. O secretário Cleverson explica que 18 delas só dependem do Poder Executivo e já estão sendo implementadas, a exemplo da ampliação das malhas fiscais, a implantação do programa Cerca Eletrônica e o desenvolvimento de sistemas voltados ao combate das empresas noteiras. Somente as 3 ações devem garantir um retorno de quase 400 milhões ao ano. Empresas noteiras, isso se chama justiça fiscal. Mais 1 minuto para concluir. Muito deputado. obrigado. Que nesse caso é concorrência desleal. Na outra ponta, o governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa, no início de agosto, projeto que coloca em prática 5 ações do PAFISC. As 5 medidas em tramitação na LESC vão garantir 265 milhões ao ano em receitas para o Caixa Estadual. O projeto trata, por exemplo, do devedor contumaz, determina a atualização monetária do valor das taxas, estabelece encargos moratórios, multas e juros e a responsabilidade solidária dos marketplaces, promovendo o ingresso das novas receitas do Caixa Estadual. Outra medida regulamenta a extinção da taxa cobrada para a abertura de empresas, reduzindo a burocracia e as obrigações para os contribuintes, impulsionando o empreendedorismo. Só assim, mais saúde, fim das filas de cirurgias, universidade gratuita, programa Estrada Boa, garantindo 60 obras desse programa, pagamento das obras dos municípios. Tenho que parabenizar o governo do Estado, o secretário Cleves, toda a sua equipe. Com a vossa manifestação, deputado Volney Weber, encerramos as breves comunicações. Esta presidência registra aqui a presença do Colégio Salvatoriano, Florianópolis, do Padre Jordan, que é o seu fundador dos padres e irmãs salvatorianos e salvatorianas, do nosso mundo, e também, claro, de Santa Catarina. São 60 alunas, e que vêm acompanhadas pelo professor Mateus Giacomo de Lucas. Sejam todos e todas bem-vindas a esta casa. Entramos, a partir de agora, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSOL. Como nós não temos nenhum orador inscrito, na sequência, o horário pertence ao PL. Deputado Carlos Humberto
Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do vosso partido, o PL, tem o tempo de até 16 minutos. Deputado, presidente Padre Pedro, nobres deputados, amigos da TVO, da rede social, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, Palácio Barriga Verde, vou dividir o meu tempo com o nobre deputado Sargento Lima, o tempo do partido. Santa Catarina, infelizmente, mais uma vez, e deputados que me antecederam já falaram disso, foi assolado por fortes chuvas no final da última semana e neste final de semana que se passou. O deputado Volney Weber falava hoje de manhã de uma característica do que aconteceu desta vez, que foi pegar o Estado praticamente em todas as suas regiões e não em local específico. E ele está certo. Desta vez, diferente das últimas que tivemos, o Estado de Santa Catarina foi castigado geograficamente, como se fosse uma borra em todo o seu território. E os alertas vieram, a Assembleia Legislativa, dentro daquilo que é a sua atribuição, se colocou presente, todos os senhores deputados, todos os partidos, todo mundo se mobilizou, a sociedade catarinense se mobilizou, uma sociedade solidária, comunitária, uma sociedade que tem amor ao próximo e empatia. Infelizmente, os estragos materiais foram e são muitos, porque diversos municípios do nosso estado ainda sofrem, e sofrem muito com as cheias. Mas essa solidariedade, esse bem-querer comunitário, que é característico do estado de Santa Catarina e que se fez perceber na ajuda, nos alertas, se fez perceber também no governo, por uma resposta pronta e rápida. Todo mundo de mão dada, todo mundo preparado para ajudar a cuidar do próximo. E alguns destaques, eles são necessários que se façam. O nosso secretário de Estado da Infraestrutura, Gerry Comper, está lá, acompanho ele na rede social, nem dormiu o homem ainda. Está 96 horas acordado, trabalhando, limpando, se colocando à disposição. O nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Fabiano, desde o início, à disposição dos municípios do Catarinense. O nosso comandante da Polícia Militar, o comandante Pelosato, olha que legal, deputado Maurício Codilac, não se tem notícia de um saque, de um problema, de uma briga, de um roubo, todo mundo se respeitando, se ajudando, e a Polícia Militar tem que ser exaltada nesse momento. Coronel Armando, que é o nosso secretário da Defesa Civil, Sargento Lima, lá de Joinville, Defesa Civil dando a sua pronta resposta em auxílio às defesas civis dos municípios, e aqui a gente faz a referência aos municípios também, as suas defesas e as suas estruturas, todas elas. A secretária Kika, do Social, da Família, que é lá de Rio do Sul, que está com o seu patrimônio, com a sua família, afetada debaixo d'água, eu estou tentando ligar para ela desde ontem, não consigo contato, trabalhando, auxiliando, dando o seu melhor, mesmo num momento onde essa mulher passa por uma dificuldade enorme, ela e a sua família. Governador Jorginho Melo, que ficou lá, está lá à disposição, cancelou toda a sua agenda, em loco, com o pé na lama, dentro d'água, se colocando à disposição da sociedade catarinense, exercendo a função
pela qual ele foi eleito, que é de liderar, sem medo, sem se esconder. Foi muito bem caracterizado isso lá em José Boatê, na ação autorizada pela Justiça Federal, que fez com que a Polícia Militar tivesse que ir lá na barragem para fechar as comportas. E essa decisão da Justiça Federal, cumprida pela Polícia Militar, liderada pelo governo Jorginho Melo, pelo governador Jorginho Melo, nós aqui sabemos, salvou o patrimônio e a vida de muita gente. Salvou o patrimônio e a vida de muita gente. Como a gente não pode nominar e agradecer a todos, eu escolhi aqui alguns atores, pouquíssimos, perto do que está acontecendo e de tanta gente que está se colocando à disposição do catarinense nesse momento de dificuldade. É nesse momento, é no momento da dificuldade que a gente separa os homens dos meninos, os corajosos dos faladores. É nesse momento que a gente vê como Santa Catarina é grande, como Santa Catarina é diferente, como Santa Catarina é solidária, como Santa Catarina ama o próximo, como Santa Catarina se coloca à disposição, como Santa Catarina é e realmente é o melhor estado da federação. Nós sairemos muito maiores, como saímos sempre, das outras dificuldades que nos já foram impostas. Essa é apenas mais uma barreira a ser transposta pelo catarinense, que é um povo resiliente e corajoso. Por favor, deputado Emerson. Deputado Carlos Humberto, parabéns pela sua colocação. E, mais uma vez, eu tenho certeza que o povo catarinense, como você falou, vai se unir e dar as mãos nesse momento difícil. Eu que fui prefeito do município de Porto Belo, também passei por uma situação delas em 2018 e vi o quão é importante a união de todos, a união da equipe, a união da população, no objetivo de superação. E, como você falou, os anônimos, aqueles que estão ajudando, que ajudaram no momento mais difícil, no dia de ontem, em Itaió, Rio do Sul, toda aquela região ali, e hoje ainda, realmente nos emociona. Mas destacar aqui, com certeza, a liderança do nosso governador Jorginho Melo, a liderança daquele que está à frente, porque muitas vezes se omitem, mas o nosso governador deu uma demonstração desde o primeiro dia, desde o início, de estar à frente, comandando, indo na região, sobrevoando os municípios e dizendo, nós estamos aqui para estender a mão, o Estado vai estar junto. E nada mais importante destacar isso também, que a participação da Assembleia Legislativa, que hoje o presidente já reuniu os líderes aqui, para também colocar a Assembleia Legislativa mais à disposição ainda do que os deputados já estão fazendo. Parabéns, muito obrigado. Deputado Sargento Lima. Deputado, parabéns pelas palavras. Quero aproveitar a presença de crianças nesse plenário e questionar a vocês, crianças. Talvez vocês tenham mais entendimento. Se uma pessoa estivesse, um irmão, um familiar seu, um pai e uma mãe preso em um quarto, e esse quarto prestes a ficar inundado, e você falasse para uma pessoa que tivesse a capacidade de ajudá-los, de abrir uma porta para que eles pudessem sair dali, e essa pessoa lhe fizesse cobranças, te cobrasse algo para salvar a vida de um familiar teu ou todos os bens que você tem na tua casa. Que espécie de ser humano é esse que faz exigências? Foi o que aconteceu. Foi cobrado. Fizeram exigências ao governador Jorginho Melo para que ele pudesse acessar a barragem e talvez salvar vidas e patrimônios. Isso é um crime. Isso é um crime. É quase uma extorsão se praticar isso. A sorte que nós elegemos em Santa Catarina um homem, não um rato. Que eu tenho a mais absoluta certeza que mesmo que se não houvesse autorização federal, ele iria determinar o fechamento das comportas e teria o nosso apoio da mesma forma.
Porque não se brinca com a vida humana. Não se brinca com anos e anos de trabalho que podem ser derribados por terra a qualquer momento, porque não se atendeu de imediato reivindicações que ele se comprometeu a fazer. Nós elegemos um homem, não um rato. Isso é muito importante deixar claro. Um homem que cumpre o acordo que ele faz. Obviamente que nesse momento em que você está resgatando pessoas, nesse momento que você está ajudando os municípios, que é onde nós vivemos em municípios, que ele vai acatar tudo aquilo que foi acordado e combinado com os índios, sem o menor problema, a gente tem certeza disso, que ele é um cumpridor de acordos. E por outro norte, fico triste, porque eu recebi uma matéria do jornal A Razão, extraída do próprio site do Partido dos Trabalhadores, quando falava-se da ajuda que veio do governo federal para o governo nacional. Eu vou ler 3 comentários apenas. Logo Santa Catarrache, fazendo uma referência ao Terceiro Reich. É assim que pensam da gente lá fora. Eu não conheço esse pessoal nazista aqui de Santa Catarina. Apesar de eles não merecerem, até porque Santa Catarina é um estado fascista. Onde é que estão esses fascistas que eu não conheço aqui em Santa Catarina? Cadê na plateia onde tem isso? E detalhe, existe pena capital aqui no Brasil? Existe pena de morte? E para alguém discordar daquilo que você pensa ou fala, tem que ser morto? E para finalizar, deixe afogar esses fascistas descendentes de nazistas. Tirado do site do PT. Esses são os comentários que fazem de Santa Catarina. Mas muito mais forte, muito mais importante do que esses infelizes comentários, é a nossa predisposição ao trabalho, é o carinho, a inteligência, a predisposição a ajudar do povo catarinense. E muito mais importante para nós é poder comemorar que hoje o sol brilhou e que nós temos um governador de verdade que se preocupa com o seu povo, com as suas pessoas, com o povo catarinense. Isso é o que é mais importante hoje, que nós temos aqui parlamentares que estão dispostos a tudo, de mãos dadas, para ajudar a todas as pessoas, independente da sua cor, do seu credo e da sua opção sexual ou do seu partido político, ajudar a todas essas pessoas. Saiam daqui hoje com essa certeza. Todo mundo aqui está disposto a ajudar, independente qual sua opção sexual, sua idade, sua cor, seu gênero, enfim. Né? Essa é a lição que Santa Catarina está passando para o Brasil no dia de hoje. Parabéns pelas palavras, deputado. Obrigado, deputado Sargento. Deputado Maurício. Deputado Carlos Humberto, quem assume um cargo de comando, ele tem as suas responsabilidades e precisa ter coragem, determinação para exercê-las. E nós temos que reconhecer isso no governador Jorginho Melo. Desde que ele assumiu o governo, é bom que os deputados saibam, que a população saiba, ele já esteve lá em José Boatê conversando com os indígenas, preocupado com a barragem, que é a maior barragem de Santa Catarina e que estava lá desativada. Então, o governador já tinha estado lá nesses 9 meses de governo. Os índios, não, deixamos operar, mas queremos que construa uma igreja, um campo de futebol e mais algumas coisas que eles pediram. Aquela área indígena, se encher a barragem, atinge uma de 7 aldeias. Tem 7 caciques lá. No total, tem 2.000 índios em José Boatê. Atinge, não, isola uma aldeia, né? Isola uma, porque alaga um campo de futebol dele. Se não fechar a barragem de José Boatê, atinge
até Blumenau e Itajaí, mais ou menos 1 milhão de pessoas. A coragem do governador em mandar fechar pensou em salvar vidas humanas. Mais de 1 milhão de pessoas seriam atingidos com, em média, 2 metros a mais de enchente. Imagine Blumenau agora com 2 metros a mais de enchente. O governador Jorginho tomou atitude que ninguém nunca teve coragem de tomar. Qual é a importância da barragem? Imagina a barragem mais importante do Estado. Tem risco no fechamento? Não tem. O que está lá? A estrutura é intacta, aprovada pela engenharia, aprovado pela Defesa Civil, só que como os governos anteriores abandonaram, os índios foram lá, queimaram fiação, estragaram coisas assim, detalhes, né? E agora o governo foi lá e disse, não, nós vamos administrar. Mais 1 minuto, deputado. O governador teve a coragem de, mesmo alguns amedrontados pelos indígenas, Carlos Melo, dizer que a barragem tem vazamento. Mentira. É a barragem mais segura de Santa Catarina. E o dano que os índios fizeram é pintar alguma coisa, quebrar a porta e queimar a fiação elétrica. Então, graças a essa decisão, hoje nós temos uma situação mais tranquila em Blumenau e região. Vai chover. Agora tem um problema. A partir de quarta-feira vai chover mais. Não dá para soltar as barragens, senão Taió e outros municípios vão ser atingidos. Mas essa ação diminuiu muito os anos da enchente em Santa. Mais 1 minuto, deputado, para concluir. Obrigado, presidente. Eu encerro como terminou o meu colega de partido, o deputado Maurício. Nós aqui comemoramos algumas ações, mas o povo de Santa Catarina precisa continuar vigilante. Matéria do ND agora, acabou de ser postado. Santa Catarina tem alerta de mais chuva volumosa e risco de novas inundações. Alerta tem duração de 36 horas, iniciando às 12 horas de quarta-feira até às 24 horas de quinta. Então, continuemos vigilantes, solidários, defendendo Santa Catarina, porque todos nós juntos somos muito fortes. Que Nossa Senhora Aparecida proteja a cada catarinense desse maravilhoso estado do Brasil. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto. Na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto ao bloco se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Não temos ninguém inscritos. Na sequência, Bloco União, PSD e PTB. Da mesma forma, não temos nenhum orador inscrito. Na sequência, o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT, fará uso da palavra, em nome do bloco, deputado Rodrigo Minotto. E também, na oportunidade, passo os trabalhos ao nosso presidente, deputado Maurício Scudelarque. Obrigado, deputado Padre Pedro. Quero aqui cumprimentar e saudar todos os colegas deputados e deputadas que nos acompanham nesse momento. O tema hoje aqui na Assembleia realmente é a situação que o Estado de Santa Catarina vem passando acerca das enchentes e enxurradas que ocorreram. Porém, eu quero deixar esse tema para um segundo momento, depois da nossa ordem do dia, para discutirmos sobre isso, até porque nós teremos
uma reunião dos líderes, demonstrando mais uma vez a dedicação e empenho da Assembleia Legislativa na contribuição dos esforços necessários para que o governo possa minimizar esses efeitos. São mais de 82 municípios que decretaram estado de calamidade pública. Mas o que me traz nesse momento aqui, e importante a presença do deputado Volney Weber, nesse momento, para nós podermos discutir, deputado, a possibilidade do requerimento, ou seja, a aprovação do requerimento da audiência pública que vai tratar sobre a SC 445, que liga o município de Içara, BR-101 até Criciúma. Eu faço essa menção porque hoje pela manhã recebi inúmeras ligações de empresários e pessoas que moram não somente do município de Içara, como de Criciúma, até porque é uma obra que tem um significado importante para a nossa região sul, deputado Pepe Colasso, que visa, sem dúvida nenhuma, diminuir o fluxo do tráfego que sai do centro de Criciúma, de Nova Veneza, de Siderópolis até a BR-101 de Forquilinha. Deputado Antídio, o senhor imagina, o senhor como presidente da Comissão de Transporte dessa casa, uma obra que é um sonho de mais de 30 anos. Uma obra que foi discutida, rediscutida com toda a sociedade. Uma obra que levou anos, mais de 12 anos, para efetivamente ser feito o contrato de execução dessa obra através de um processo licitatório, onde toda a sociedade civil organizada participou. A única obra em execução efetivamente do governo no sul do estado de Santa Catarina, que é uma obra impactante, como foi feita a rodovia, a via rápida do município de Criciúma. Uma emissora de rádio do município promoveu, está promovendo de forma pro bono uma campanha SC 445. Essa obra não pode parar. Por que eu falo isso? Porque, deputado Volney, e nós sabemos da sua incansável luta pelos projetos, pelas obras, por tudo aquilo que tem sido feito no Sul. Tivemos ações do governo anterior com ordem de serviço, com processos licitatórios prontos, e nós rediscutir o projeto desta obra nesse momento, rediscutir, mas o processo foi discutido, o projeto foi feito, o projeto está em execução, a obra. Eu falo isso porque eu recebi esses apelos, para que a gente tenha essa maturidade aqui entre nós, de reunirmos entre os nós deputados do Sul, de elencarmos essas prioridades como está sendo elencada. E a SC 445 não pode parar. Imagina se discutir esse projeto para parar com esse projeto e vamos fazer um novo projeto para nova licitação, para nova execução. Acabou. O sonho de 30 anos vai durar mais quanto? 10 anos. E que bom que o governo do estado está apoiando isso e está sendo executado isso. Eu faço um relato porque tenho aqui documentos e publicações à época dos jornais sobre a luta incansável da associação empresarial, da associação comercial, dos empresários que têm grandes empresas às margens dessa rodovia, que estão de acordo, e posso aqui citar o senhor Zefiro Giassi, a empresa Librelato, a empresa de plástico do senhor Anselmo Freitas, declarações de otimismo deles de que realmente essa obra está sendo realizada. Por isso, eu queria fazer um apelo aos colegas deputados da Comissão de Transporte, com todo o respeito, deputado Volney, pela sua atitude, pelo seu empenho, pelo seu esforço, mas que retirasse esse requerimento e que pudesse realmente deixar a execução dessa obra sendo feita. E eu, com toda certeza, lhe dou essa parte, até para que realmente Vossa Excelência possa expor o seu sentimento, a sua vontade e o que ensejou essa sua provocação para que isso viesse a ser feito e
com a autorização, se porventura ser aprovado o requerimento dessa audiência pública. Muito bem, deputado Rodrigo Minotto, você bem sabe do respeito que eu tenho com cada colega aqui nesta casa. Aprendi com meus pais, desde criança, a respeitar as pessoas e trabalhar bastante. Isso eu aprendi de berço. E é isso que eu tenho feito. Agora, ninguém é contra a obra. Eu simplesmente fui chamado pela população, por aqueles que ali estão estabelecidos às margens da rodovia, que tem sua história, que ali era um caminho, virou uma estrada para passar primeiro passaram as mulas, os carroças, charretes e carro de boi. Depois veio o jipe, o fusca, os caminhãozinhos pequenos. Aí veio a pavimentação, virando então uma rodovia. Aí a lei da faixa de domínio, onde engoliu os empreendimentos que ali já estavam estabelecidos, com as suas histórias dos avós, dos pais, dos filhos, que agora filhos e netos não podem mais permanecer ali, porque a rodovia, que é simples, que temos uma 101 duplicada, e que aí o projeto é de triplicação. Então as pessoas nos procuraram, porque pediram muito para serem ouvidas pelo Executivo Municipal, não deram oportunidade, talvez ouviram um ou outro, e agora pediram então o clamor desta casa, pediram com clamor que essa casa oportunizasse eles se manifestarem, porque eles veem a obra... Mais um minuto, deputado. Eu acho que vale. Vendo a obra avançar, agora que eles perceberam, os comerciantes e tal, que realmente a rua vai passar rente seus estabelecimentos, com exceção das grandes empresas, que estão estabelecidas lá nos fundos terrenos, grandes terrenos. Mas não estou aqui indo contra obra nenhuma, simplesmente o povo lá está solicitando, por ser uma obra, uma rodovia estadual, com projeto municipal conveniado com o Estado, que dê oportunidade de eles serem ouvidos. Se o município não oportuniza isso, a Assembleia Legislativa, eu como representante, eu tenho direito, e eu reivindiquei e requeri aqui uma audiência pública, e espero que façam isso, mas ninguém é contra a parada da obra, não somos contra o desenvolvimento, queremos que continue, mas que essas pessoas possam, no mínimo, serem ouvidas. Esse é o nosso pedido, simplesmente isso. Eu queria mais um minuto, pelo menos, presidente, em razão da parte que eu dei ao nobre deputado, até para justificar mais um minuto. É um assunto relevante. Deputado Vonei, eu jamais aqui afirmei e falo que o senhor é contra. Deixar claro. Perfeito? Porém, todo esse processo de discussão, debate já aconteceu. E todas as pessoas que têm imóveis à margem da rodovia estão dentro da faixa de domínio para a execução dessa obra. Falo isso por quê? Porque no projeto inicial teve obras com 10 metros e 70 centímetros de alargamento, que no projeto que está em execução veio para 4. Teve obras com 6,5 metros de alargamento, e no projeto agora a execução está em 2,4. Faço esses dois exemplos para minimizar o tempo e dizer que todos esses ajustes foram devidamente feitos no momento oportuno, porque senão o projeto não seria aprovado. Então, em defesa da continuidade e do apelo ao governo que continue, sim, a execução dessa obra, eu queria pedir aos pares que fazem parte da comissão... Mais 30 segundos. Qual o requerimento final, presidente? Para que seja feita a rejeição desse requerimento. Obrigado. Obrigado, deputado. O próximo horário pertence ao bloco Podemos Republicano Novo. E o próximo horário pertence ao PP, que, além dos seus 5 minutos, recebeu do bloco Podemos Republicano Novo mais 3, então fica com 8 minutos para o uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Matheus, ceder também esse tempo. Ocupo a tribuna, senhores deputados, na tarde de hoje, diante dessa apreensividade que passa o nosso estado de Santa Catarina pelos episódios decorrentes da
das chuvas torrenciais que aconteceram no fim de semana, deixando apreensivo toda a população catarinense, já relatado por muitos deputados aqui no dia de hoje. Nós tivemos já logo de manhã cedo uma reunião na presidência da Casa com os líderes de bancada para que a Assembleia Legislativa também pudesse estar tomando medidas enfáticas, né, para poder auxiliar na recuperação do Estado de Santa Catarina, tanto em medidas dentro da área de infraestrutura, na área social, que tem muitas famílias desabrigadas, e também para que a gente possa estar dialogando com o governo do Estado, com os municípios, com leis como aquela que a gente votou hoje já nas comissões, eu na CCJ, que faço parte da CCJ, que amplia os poderes dos chefes de executivo nesse momento de crise, nesse momento de estado de calamidade, para que eles possam ter autonomia de efetividade nesse momento tão crítico, para que eles possam ter respostas mais céleres para a população. Eu acredito que todos se envolveram, né, de maneira muito eficiente, eficaz, com muita vontade, para tentar apaziguar os danos causados por todo o Estado. Um momento muito difícil mesmo. A gente espera que nas próximas horas essas previsões que por aí estão falando não venham a acontecer, para que o nosso Estado não possa sofrer mais. Sem dúvida alguma, toda a Defesa Civil, tanto do Estado quanto de todos os municípios, tentaram aí fazer de tudo para amenizar tudo o que aconteceu no nosso querido Estado de Santa Catarina. Eu venho aqui relatar um pouco do que aconteceu na minha região, na região sul do Estado, na região principalmente da Amurel, na cidade de Tubarão, onde nós já temos um histórico, infelizmente, de cheias que já aconteceram na cidade de Tubarão e de cheias que aconteceram nos rios que circundam a cidade de Tubarão, na região da Amurel, e que nós, sem dúvida alguma, sempre estamos sofrendo com essas cheias, danificando aí, causando um prejuízo enorme a toda a população da região da Amurel. Não foi diferente agora. Como no ano passado, já em maio do ano passado, quando o rio chegou a transbordar, o rio Tubarão chegou a transbordar, não transbordava no centro da cidade, deputado Emerson, desde 1974, quando nós tivemos uma das cheias, uma das enchentes, né, mais catastróficas do Estado de Santa Catarina, com centenas de mortes que aconteceram na década de 70. Ano passado o rio começou a transbordar, teve o transborde de novo, e nesse ano, novamente, né, no sábado passado agora, nós levamos um susto terrível. O rio chegou a faltar aí 30, 20 centímetros para que pudesse transbordar de novo. Muitas partes da cidade ficaram alagadas, né, porque tem partes mais baixas, onde o rio, já com uma certa metragem, já transborda, ocasionando um prejuízo, alagamento, invasão de águas nas casas dessas comunidades, que sem dúvida nenhuma causou aí o desalojamento de muitas famílias. E aqui eu quero reconhecer e parabenizar o serviço social de toda o trabalho feito com o serviço social em toda a população tubaronense, de Capivari de Baixo, de Gravatal, da cidade de Laguna, que foram muitos prestativos, as igrejas católicas, evangélicas, que acolheram essas famílias, que ainda acolhem, tem muitas famílias ainda acolhidas, e nós vimos que houve um aparato de toda a sociedade para dar uma resposta de forma muito célere para todas as famílias e as pessoas que estão sofrendo com isso. Mas eu venho no dia de hoje também, nesse momento de tristeza e no momento que a gente tem que estar, como disse aqui o deputado Carlos Humberto, unidos, temos que estar trabalhando juntos para poder passar essa etapa tão difícil, mas de falar também nesse momento de uma obra muito importante para o sul do Estado de Santa Catarina, como colocou aqui o deputado Rodrigo Minotto, defendendo também uma obra importante. Eu também quero aqui defender, deputado Volney, na ocasião hoje da reunião, lá da liderança, na sala da presidência, o deputado Volney também tocou nesse assunto, que é a questão da redragagem do rio Tubarão.
que há muitos anos, aliás, há décadas, vem sendo discutido a necessidade da redragagem, da recuperação desse rio, que está assoreado, que foi retificado logo após a enchente de 74. Em 1976, quando foi retificado, foi feita toda uma dragagem, e que até hoje não houve uma enchente tão catastrófica como em 74, por causa dessa obra tão eficiente em 1976. E desde lá, nunca mais foi feita uma redragagem desse rio, para que pudesse evitar novas cheias. Se ele evitou novas cheias até agora, agora ele chegou no limite. É por isso que ano passado houve o transborde. É por isso que nesse ano faltou 20, 30 centímetros no sábado agora, para que uma nova catástrofe acontecesse na cidade de Tubarão. E é por isso que eu venho frequentemente aqui nessa tribuna falar sobre a necessidade dessa obra tão importante para a cidade de Tubarão, para a região da Murel e para todo o sul catarinense, para que um novo desastre, como aconteceu na década de 70, não venha acontecer na cidade de Tubarão. O povo de Tubarão, o povo da região da Murel, está extremamente apreensivo com o que está acontecendo em qualquer chuva torrencial que acontece na cidade de Tubarão e na região da Murel. Por favor, deputado Serginho. Deputado Pepe, muito boa tarde. Você tem toda a razão. Nós estivemos juntos lá em Tubarão, haja vista que meu pai ainda mora lá, né? Então, muito se fala, e nós fomos inclusive cobrados lá pela imprensa local. Tanto eu, como você, o próprio Sorato, deputado secretário da Casa Civil, e vamos juntar forças, deputado Pepe, para que de fato comece as obras lá naquele rio. Na semana passada nós participamos de uma importante reunião na cidade de Laguna, que falava justamente sobre isso, a abertura da barra. Você sabe muito bem que lá na barra tem uma pedra gigantesca que acaba atrapalhando o fluxo das águas, e também aí outra parte que é falando de economia, que muitos barcos não entram no Porto de Laguna por conta dessa pedra que tem ali embaixo. Então a gente tem que juntar forças, se tiver que ir a Brasília, vamos, se tiver que buscar recurso federal, a gente vai, mas o negócio é nós estarmos unidos e lutar pela região sul, pela região de Tubarão e Laguna. Obrigado, deputado Pepe. Eu agradeço a manifestação, deputado Serginho. Se o presidente pudesse, já que foi tão solícito no início, me dar mais uns 2 minutos para eu fazer o encerramento, mas agradecer a manifestação do deputado Serginho, que esteve lá acompanhando conosco, junto no gabinete de crise, né, todos os movimentos que eram feitos na cidade, na região, para a recuperação dos estragos feitos pelas cheias. Mas o que me assustou naquela ocasião, deputado Serginho, que várias vezes nós usamos essa tribuna, várias vezes nos manifestamos sobre a importância da obra da redragagem do Rio Tubarão, e tivemos inúmeras vezes, através de requerimentos, de pedido de informação, indo em busca dos passos necessários para que essa obra possa ser feita. A gente sabe do volume financeiro que importa essa obra, né? Nós estamos falando de mais de 500 milhões de reais. Mas tem alguns passos que precisam ser dados e que me deixou muito estarrecido nesse final de semana trágico que a gente passou, por ter uma informação muito infeliz. Nós sabemos que alguns passos até conquistar esse recurso precisam ser feitos. Um deles era a atualização do projeto que foi feito em 2013. E o outro, a renovação da licença ambiental provisória que nós já tínhamos, né, lá desde 2013. Nós fomos no IMA, o mais difícil foi a recuperação da licença ambiental, que já foi assinada pela presidente Sheila, e já foi enviado à Secretaria de Infraestrutura, para que a Secretaria de Infraestrutura pudesse fazer a contratação da atualização desse projeto. E o que nós ouvimos em Tubarão nessa semana foi que a Secretaria de Infraestrutura alega que não está fazendo a contratação desse projeto porque ela não está conseguindo fazer o termo de referência para a contratação de uma atualização desse projeto que custa R$500 mil. Isso é estarrecedor, eu não consigo acreditar que isso esteja acontecendo. Por isso nós estamos provocando novamente um pedido de informação, estamos, deputado Volney, mexendo com toda a bancada do Sul para convocar a Secretaria de Infraestrutura, o IMA, para que esteja nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa e possamos juntos encontrar uma maneira, junto com engenheiros, com técnicos responsáveis, para que de fato a gente possa fazer. Mais um minuto. Obrigado, presidente. Para que a gente possa fazer uma questão, no meu ponto de vista, a mais simples de todas.
redigir um termo de referência para poder fazer a contratação de uma empresa que atualize esse projeto. Se isso já está difícil, tu imagina o quão vai ser difícil buscar mais de 500 milhões de reais para fazer uma obra tão importante. Então, nós estamos fazendo essa mobilização, deputado Thiago Zilli. O requerimento vai chegar para sua assinatura também, para todos os deputados do Sul, para que a gente possa deixar isso muito bem esclarecido e possa dar uma celeridade em toda essa burocracia para que, de fato, a gente esteja preparado para buscar os recursos necessários de uma obra necessária para toda uma comunidade que vive extremamente apreensiva quando uma chuva torrencial que castigou nosso estado aconteceu nesse fim de semana. Obrigado. Obrigado, deputado Pepe Colossi. Encerrado o horário dos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia. Está suspensa a sessão.